Boa noite a todos. Prazer poder, mais uma vez, estar ministrando a palavra do nosso Deus. Nós queremos agradecer à Igreja Bíblica aqui em Morada Nova pelo convite, pelo tempo que estamos tendo, pela recepção. Os irmãos têm feito um excelente trabalho aqui na cidade. É muito bom ver uma igreja forte, se fortalecendo cada vez mais na teologia, na comunhão, no serviço. Nós que já estamos há algum tempo na caminhada cristã à frente do ministério, ver a igreja se fortalecendo nas mais diversas regiões é algo muito gostoso, é algo muito gratificante. Então, fica aqui o meu incentivo para que os irmãos continuem firmes, fortes, unidos neste trabalho tão bonito que está sendo feito aqui em Morada Nova. Já tem colhido frutos e vão colher certamente bem mais. Então vamos dar continuidade ao desenvolvimento da temática. É uma temática, além de rica, complexa e com muitos desdobramentos. Não é um tema simples de ser entendido, porque é necessário um grande background de conhecimento para que a gente consiga avançar. Então nós estamos pouco a pouco falando a respeito desta chave de interpretação, desta maneira de compreender as Escrituras, entender o que está por trás de cada teólogo, entender os nossos distintivos, entender a nossa base de fé e por que nós interpretamos a Bíblia assim, por que nós cremos dessa forma e desta maneira. Então, nós estivemos desenvolvendo no primeiro dia a chave hermenêutica, explicando um pouco sobre isso, explicando um pouco sobre essa ideia do dispensacionalismo. Nós tivemos ontem dando continuidade nesse desenvolvimento e mostrando as implicações dentro da escatologia, como o dispensacionalismo muda a maneira da gente perceber vários textos nas Escrituras, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. E eu gostaria de começar falando hoje, para que a gente tenha bem firmada a ideia do dispensacionalismo. Eu gostaria de falar sobre algumas crenças fundamentais do dispensacionalismo, para que você tenha a devida compreensão do que nós estamos tratando. Então, existem algumas crenças que o dispensacionalismo não abre mão. Para ser um dispensacionalista, ele assume alguns pressupostos, algumas verdades. Começa então por uma hermenêutica. Então, um dispensacionalista, ele tem uma hermenêutica que relaciona o Antigo Testamento com o Novo Testamento, sem cancelar as profecias do Antigo Testamento e sem espiritualizar as promessas. Isso é muito importante. Então, nós compreendemos que as profecias dadas no Antigo Testamento, para um público primário, as profecias dadas para a nação de Israel, não são canceladas quando estas profecias são aplicadas ou elas apontam para um segundo referente. As profecias que foram dadas para a nação de Israel se cumpre na nação de Israel. Não significa que o cumprimento é restrito à nação de Israel. Nós podemos ver este cumprimento também na igreja. Nós podemos ver o cumprimento de promessas feitas à nação de Israel, cumpridas em Jesus Cristo, na pessoa de Jesus, que nós podemos tratá-lo como o israelita por excelência. Nós sabemos que Jesus Cristo é um judeu e Paulo, inclusive, vai se basear nessa argumentação. Mas o dispensacionalista entende que se a profecia foi dada
para a nação de Israel, e se isso não foi cumprido ainda na nação de Israel, está sendo cumprido apenas na igreja, em algum momento esta profecia precisa ser cumprida. Então, isto aqui é uma crença fundamental, básica, do dispensacionalismo. Quando nós falamos de revelação progressiva, talvez você já tenha ouvido falar sobre esse tema. A revelação progressiva, ela se dá quando nós vamos recebendo mais conteúdo bíblico a partir do momento em que a providência de Deus ou a história da salvação se desdobra, se desenrola. Certamente, quando Moisés escreve o livro de Gênesis, nós temos ali um determinado conteúdo limitado sobre Jesus Cristo, por exemplo. Mas quando você chega no Novo Testamento, nos Evangelhos, o entendimento sobre Jesus Cristo está bem mais maduro. Por quê? Porque nós temos outras informações sendo desdobradas, sendo construídas. Você, por exemplo, não tem, com base no livro de Gênesis, que o descendente da mulher, de Gênesis 3:15, seria também o descendente de Davi. Você precisa que a revelação progrida, cresça, amadureça, para que você vá tendo informações após informações e vá montando o quadro inteiro. Isto é revelação progressiva. Mas o dispensacionalista, ele entende que a revelação progressiva não cancela as promessas e as alianças incondicionais. Quando nós falamos de alianças, as alianças podem ser condicionais ou incondicionais. Deus irá cumprir independente da resposta de obediência ou desobediência do povo. Isto seria incondicionalidade. Deus prometeu e vai cumprir. Ou Deus cumpre mediante uma condição: abençoarei o povo se o povo for obediente, se o povo reagir de uma determinada forma ou maneira. Este se é o se da condicionalidade. Então nós temos algumas alianças que são condicionais e outras que são incondicionais. A revelação progressiva não cancela as alianças incondicionais. E nós entendemos que quando Deus fez uma promessa a Abraão, um pacto, uma aliança com Abraão, nós temos nesta aliança abrâmica de Gênesis capítulo 12, se desdobrando em Gênesis 15, em Gênesis 17, nós temos aspectos de aliança incondicional e condicional. Então, existem os dois aspectos. Nós lembramos, por exemplo, que quando Deus faz a aliança com Abraão, ele pede para que Abraão corte animais ao meio e crie uma espécie de corredor com animais de um lado, animais de outro, e apenas Deus passa pelo meio dos animais. Esta forma de ilustrar um pacto de aliança era muito comum, mas os dois que estavam fazendo a aliança passavam pelo meio dos animais mortos. Ali era uma espécie de promessa em que, se algum dos dois descumprisse a promessa, eles seriam mortos como aqueles animais. Mas no caso da aliança com Abraão, só Deus passou pelo meio dos animais. Ou seja, se trata de um aspecto da aliança de incondicionalidade. Deus vai cumprir, independente de Abraão e da sua descendência. A revelação progressiva mantém a incondicionalidade nas alianças. Eu não tenho tempo para desenvolver com vocês toda uma discussão sobre alianças, é muito rico, muito importante, mas fica para um outro momento, para um outro contexto. Só para que vocês possam saber que as chaves hermenêuticas discutem quais são as alianças condicionais e incondicionais.
E isto tem grandes implicações na interpretação das Escrituras. A revelação progressiva, nós entendemos como dispensacionalistas, ela expande e esclarece, mas ela não anula as revelações anteriores, as alianças e as promessas. A aplicação e o cumprimento parcial de profecias no Antigo Testamento, cumpridos na igreja, não cancela as promessas que são feitas a Israel. Isso é muito importante. Nós vamos ter promessas que elas se cumprem parcialmente na igreja. Isto não significa que a igreja é Israel e não significa que a promessa foi cumprida. Quando nós falamos de promessas, nós também utilizamos a linguagem de cumprimento parcial ou cumprimento pleno, total, completo. As promessas têm este tipo de aspecto. Então, mesmo que a promessa se cumpra parcialmente na igreja, se ela foi dada à nação de Israel, precisa ser cumprida plenamente na nação de Israel. E o dispensacionalista entende que deve ser assim. Quando nós falamos da tipologia, então o dispensacionalista também entende que sombras, tipos, os irmãos já devem ter ouvido falar sobre essa linguagem, antítipo, tipo, isso é muito comum aí entre os teólogos e livros mais técnicos. Então, significa que aquilo que o Antigo Testamento apontava, não necessariamente, quando chega agora a concretude, se cancela aquilo que nós tínhamos anteriormente. Então, a maneira de pensarmos tipologia dentro do dispensacionalismo está diretamente atrelada àquilo que a Bíblia chama de tipo e sombra. Por exemplo, a igreja não é chamada de um tipo de Israel. A igreja como um todo, não. Nós iremos, inclusive, ver isso. Então, a igreja não substituiu ou cancelou Israel, como se a igreja agora estivesse sendo a concretude da sombra do povo anterior. Nós dizemos não. A tipologia precisa ser montada não pelo teólogo, mas pela Bíblia. Nós olhamos e vemos, a Bíblia está dizendo que aqui nós temos um tipo e um antítipo. É a Bíblia que vai fazer esse tipo de relacionamento e ligação. E nós não temos esse tipo de ligação direto com a igreja Israel. A interpretação não dispensacionalista, quando ela lida com o relacionamento entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, ela diz que o reino de Davi já foi restaurado e que não se faz mais necessário um reino específico e terrestre para o povo de Israel. Ou seja, as promessas do Antigo Testamento, promessa de terra, promessa de reino, promessa de templo e tabernáculo, nada disso mais se cumprirá de acordo com uma visão aliancista, pactualista, a maneira que os presbiterianos leem aqui as Escrituras. O dispensacionalista não entende assim. Nós entendemos que o reino de Davi, ele se cumpre inicialmente, e tem um grande debate entre os próprios dispensacionalistas aqui, mas eu vou tentar mostrar para os irmãos como eu penso a ideia do reino, e aguarda um cumprimento total. Então, aguarda o momento em que o próprio Cristo reinará sobre a nação de Israel e haverá ali a restauração de tudo que foi prometido no Antigo Testamento. Então, o dispensacionalista, você percebe que ele faz uma diferenciação grande de Israel com a igreja, inclusive no plano, no desenvolvimento, no desdobramento do plano de Deus para a nação de Israel e para a igreja, entendendo que mesmo a nação de Israel, não estando em ênfase
nos nossos dias, Deus trabalha com a nação e vai trabalhar com a nação de uma maneira específica, cumprindo o Antigo Testamento. Por isso que o dispensacionalista valoriza o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é importante para nós. Por quê? Porque é o Antigo Testamento que desdobra o plano de Deus para a nação de Israel. Ele nos explica o que irá acontecer, o que nós devemos esperar. Como, inclusive, a Igreja de Cristo deve se relacionar com Israel. Porque há equívocos na maneira da gente se relacionar com Israel. Ou nós desprezamos Israel completamente, numa espécie quase de antissemitismo com Israel, ou você encontra grupos que são amantes de Israel quase em um processo idolátrico, sionistas mesmo, em relação a Israel. E a igreja precisa ter um equilíbrio em relação a isso. Tem igrejas que acabam, às vezes, com bandeira de Israel no templo, menorá. Nós vemos igrejas neopentecostais até com tabernáculo de Salomão, em que os pastores e líderes se vestem como sacerdotes, tal qual a estola sacerdotal do Antigo Testamento, igrejas com arca da aliança, entrando na igreja, saindo da igreja. Tudo isso, meus irmãos, tem a ver com a maneira que a gente interpreta o plano de Deus para Israel e o plano de Deus para a igreja. E nós entendemos que há um grande equívoco e um grande misticismo na maneira de lidar com Israel nos nossos dias. Não devemos nem menosprezar Israel, porque Deus tem um plano para essa nação. Esse plano está se cumprindo e irá se cumprir. E também não devemos hipervalorizar Israel, a nação de Israel. Ah, meu sonho é pisar em Jerusalém e tomar banho no Mar Morto. Se você tomar um banho no açude aqui é a mesma coisa. Tem diferença nenhuma você tomar um banho nas águas do Jordão e você tomar um banho aqui em um açude próximo. Então a gente tem que ter cuidado para a gente não criar um misticismo. Fui para Israel, vou trazer a areia de Israel para cá. Tem areia aqui não? Basta, não quer trazer mais areia ainda, né? Já temos bastante. Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo aí, né? E fica aqui apenas um parêntese, uma abertura. Isso que a gente está estudando é tão importante que eu já conheço pelo menos 2 cidades, pelo menos de informações diretas e verídicas, não sei se existem mais, em que grupos judaizantes estão chegando na cidade, eu não sei se aqui em Morada Nova já tem, e batistas regulares e irmãos de igrejas bíblicas, diáconos e líderes de igrejas, estão abandonando igrejas batistas e bíblicas e se tornando judeus. Conheço, não é um nem 2 casos, vários, e de igrejas seríssimas, igrejas que pregam a palavra com muita seriedade. O que é isso? É justamente a falta de entendimento e compreensão sobre a identidade de Israel, a identidade da igreja, a maneira de interpretar os textos bíblicos e assim por diante. Parece que se eu me tornar judeu e deixar a barba crescer, eu me torno mais espiritual. Vou guardar o sábado, vou guardar o Shabá. E isso tem um certo apelo para os legalistas nas igrejas, né, que gostam de regras, e os judeus chegam com muitas regras, como sempre foram. E aí parece que são mais piedosos, né? Parece que a igreja está tão libertina, e aí eles propõem uma espécie de regra de piedade para a igreja, e tem chamado a atenção de várias pessoas. Então, se chegar por aqui em Morada Nova, é preciso os irmãos ter bastante cuidado e atenção, porque estão seduzindo vários crentes das igrejas. É preciso ter entendimento. Olha a importância da temática que a gente está trabalhando aqui. A restauração futura da nação de Israel, isto é, do Israel étnico, é uma crença fundamental do dispensacionalista. O dispensacionalista, ele entende que Deus vai restaurar a nação de Israel. Não é um Israel espiritual, não.
é um Israel étnico, povo, nação. Deus vai restaurar este povo. Então, isto aí faz parte de que um dispensacionalista crê. Nós temos duas posições não dispensacionalistas sobre isso. A primeira é aquela que afirma que não vai haver nenhum futuro para a nação de Israel, apenas a salvação dos judeus que estão sendo incorporados à igreja. Pronto, é só isso que existe, é só isso que irá haver. Ou uma salvação em massa de Israel, mas também incorporados à igreja. Mas o dispensacionalista, nós entendemos que Deus tem um plano para a nação de Israel. A gente vai já ler a Bíblia, vamos já abrir aqui e ver textos onde Deus tem um plano específico para o povo, para a nação, para a etnia de Israel. Isso faz parte do que um dispensacionalista acredita, ensina e prega. Nós temos, meus irmãos, a promessa de restauração para Israel. Nós sabemos que Israel desobedeceu. Existem vários textos, vários versículos apontando para este aspecto. Não reconheceu o próprio Messias quando chegou ao mundo, Jesus. Mas nós temos na Bíblia promessa para a restauração da nação de Israel. Isso é muito importante para nós, porque entendemos que se Deus prometeu restaurar aquela nação, apesar da sua incredulidade, apesar da sua desobediência, Deus irá fazer. Então vamos ver aqui alguns textos. Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Vamos ler a partir do versículo 21. Todo o contexto aqui trata sobre essa restauração, a unificação de Judá e Israel. Os irmãos sabem que após a morte de Salomão, então os reinos se dividiram. Então há uma promessa de unificação. Mas eu quero que você veja comigo a partir do versículo 21. Ezequiel 37, versículo 21. Então diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que eu tirarei os filhos de Israel do meio das nações para onde eles foram, e os congregarei de todos os lugares ao redor, e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e só um rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais se dividirão em dois reinos, nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Eu os livrarei de todas as suas apostasias em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um só pastor. Andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual os pais de vocês habitaram. Habitarão nela, eles e os seus filhos, e os filhos dos seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será o príncipe deles para sempre. Farei com eles uma aliança de paz, será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei, os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico Israel, quando o meu santuário estiver no meio deles para sempre. Pergunta: isto aqui já se cumpriu? Esta promessa que nós acabamos de ler, já foi cumprida na nação de Israel?
Já houve a unificação dos dois reinos. Meus irmãos, após a separação dos reinos, das 10 tribos, lembra lá do reino do norte, do reino do sul, Israel, Judá, depois dessa separação, nunca aconteceu uma unificação das 12 tribos. Isso não aconteceu ainda. Não aconteceu deles voltarem para a sua terra e ter um rei que é o descendente de Davi. A promessa aqui é para Jesus. O Jesus, como nós iremos inclusive ver, é este rei que virá sobre eles, reinará sobre eles. O dispensacionalista olha para esse texto e diz: esse texto precisa se cumprir. Não dá para interpretar esse texto de maneira alegórica. Não dá para dizer que esse texto está se cumprindo hoje, na igreja. Não dá para dizer que hoje o povo de Israel já está no seu reino, que Cristo já está reinando, que nós já estamos no milênio, que tudo já foi edificado. Nós olhamos para esse texto e dizemos: não, isso é inviável. Por isso que o dispensacionalista entende, Deus tem um plano para a nação étnica de Israel. Vai restaurar, vai levar para Jerusalém, que é a sua terra. Interessante essa discussão, para aquele conflito que existe ali na Palestina, né, entre os judeus, os árabes. A terra é de Israel, porque Deus deu a Israel. Ali tem uma discussão não apenas geopolítica, ali nós temos uma discussão religiosa, porque o Corão diz que a terra é dos palestinos por causa da descendência de Abraão via Ismael. Mas na Bíblia, os descendentes da terra não é via Ismael, é via quem? Isaac e Jacó. Esta é a descendência. Aquela terra não pertence a Ismael, pertence a Isaac, a Jacó, pertence a Israel. E um dia eles vão voltar para a sua terra. Pastor, e o retorno dos israelitas para a sua terra, que já aconteceu? Ali é o início de uma nação voltando para uma parte da terra que foi prometida, mas você percebe que o cumprimento do que está sendo dito aqui ainda não ocorreu, ainda não aconteceu. Mas você vai perceber que grupos aliancistas, pactualistas, vão dar grande ênfase no retorno do povo de Israel ali para aquela região, dizendo: foi cumprido, se cumpriu. Nós dizemos, se houve um cumprimento, foi um cumprimento parcial, porque o que está sendo prometido é muito mais do que aconteceu ali. Jesus Cristo não está reinando sobre eles. Dentro da visão pactualista, aliancista, dentro da visão dos presbiterianos, Jesus Cristo já está no trono de Davi, no céu, já está reinando. Então já se cumpre essas promessas. Percebe que há aqui uma grande diferença na maneira da gente perceber os textos bíblicos, ler os textos bíblicos e aplicar os textos bíblicos. Há uma grande diferença por causa da chave que nós aplicamos. Um outro texto, Jeremias 31. Abra aí em Jeremias 31. A partir do versículo 35. A partir do versículo 31, nós temos a nova aliança. A nova aliança que é feita com a nação de Israel. Apesar da igreja participar desta nova aliança, quando nós celebramos a ceia do Senhor, este é o cálice da nova aliança, isso não significa que a promessa da nova aliança já se cumpriu. Significa que nós temos o cumprimento parcial.
mas é necessário que a promessa da nova aliança que foi feita para Israel se cumpra completamente. Veja aí a partir do versículo 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Olha a unificação de novo, casa de Israel e casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. O que está sendo dito aqui? Não uma aliança condicional, como aconteceu ali quando eles saíram do Egito, mas agora uma aliança incondicional. Continue. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei minhas leis, também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Versículo 35. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas, a lua e as estrelas, para a luz da noite, que agita o mar, e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se estas leis fixas falharem diante de mim, diz o Senhor, também a descendência de Israel deixará de ser uma nação diante de mim para sempre. Que texto, meus irmãos. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo o que fizeram, diz o Senhor. Isto significa o quê? Aliança incondicional. Deus está dizendo o seguinte, se você conseguir mudar a gravidade, se você conseguir fazer com que o sol não mais nasça pela manhã e se ponha à tarde, eu rejeito Israel. Consegue? Se você não consegue, então eu não posso rejeitar também Israel. Eu tratarei com Israel, não mais como eu fiz anteriormente, mas agora é uma aliança incondicional. O povo de Israel poderia crer nisso ou não? Deveria descansar nessa promessa ou não? Sim, é o que eles esperam até hoje, é o que eles aguardam a vinda do rei, eles aguardam o reino até hoje, e eles desprezaram o Messias, porque a vinda do rei, ela acontecia em duas etapas, ela acontecia primeiro a partir do servo sofredor, para depois o reino ser instaurado, mas eles não conseguiram compreender o servo sofredor e rejeitaram então o servo sofredor. Mas Deus irá restaurar a nação de Israel. Então esta é uma crença fundamental de todo dispensacionalista. Então toda a igreja dispensacionalista entende que Deus tem um plano para a nação de Israel. Nós temos, meus irmãos, várias promessas no Novo Testamento, apontando para esta restauração de Israel, a promessa que Jesus Cristo faz aos apóstolos, Mateus 19, 28, Lucas capítulo 22, versículo 30, nós temos várias vezes. Nós também temos vários textos no Novo Testamento, por questão de tempo não estarei lendo, que fala a respeito da rejeição da nação de Israel. Mas para os irmãos que estão anotando ou vão assistir depois aí a palestra que está sendo gravada, Mateus 21, 43 fala dessa rejeição, Lucas 19, 41 a 44 fala dessa rejeição temporária, não é uma rejeição permanente, porque Deus vai voltar a tratar com Israel. Mateus 23, versículos 37 a 39, Lucas 21, 24, vários textos assim.
O povo de Israel entendeu esta verdade. O povo de Israel tinha e tem esta expectativa do reino ser instaurado, de as promessas de Deus serem concretizadas. Se Deus prometeu que iria restaurar a nação, restaurar o templo, levar sobre eles um rei, e eles compreendem e entendem isso, então, meus amados irmãos, a revelação que foi dada para eles é uma revelação fidedigna e que precisava, de fato, depositar esperança sobre elas, senão Deus estaria enganando aquela nação. Como Israel entendeu estas promessas? Então, tem alguns textos bem curiosos, principalmente em Lucas. Vai aí comigo para o Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 32, note aí. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Então havia toda uma expectativa de que este que viria pudesse então herdar o trono, assumir o trono de Davi, promessa que já tinha sido feita, inclusive a Davi, como nós iremos ver. Maria, que é tão mal compreendida, inclusive idolatrada dentro do nosso contexto brasileiro e pela Igreja Católica, e isso acaba sendo um atentado contra a pessoa de Maria. Porque Maria, ela era uma judia exemplar e com uma teologia muito interessante. Era uma mulher que gostava de teologia. Era uma mulher que sabia das promessas feitas ao Antigo Testamento. Então veja o cântico de Maria, aí no capítulo de número 1, versículo 46. Então Maria disse: a minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, amparou Israel, preste atenção, amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. O versículo 55 é fabuloso. Maria estava amparada na profecia que havia sido feita aos pais, à nação de Israel, tratando acerca da descendência de Abraão e das promessas para amparar Israel, seu servo. Essa linguagem, Israel, seu servo, se você conhece bem o livro de Isaías, você sabe que essa linguagem é a linguagem do livro de Isaías. Então Maria está falando aqui, está tratando a respeito da esperança da nação de Israel, a respeito de Jesus Cristo. Chegou agora, o menino chegou. E quem é este menino? Este menino é o cumprimento da promessa de Deus para a nação de Israel. Mais à frente,
nós vamos perceber que vai haver uma frustração por parte de vários personagens que já aguardavam o reino ser implementado, implantado. Lembra do próprio João Batista preso? Quando João Batista manda pergunta para Jesus se ele realmente é o Messias. Mas como assim? João Batista não veio para preparar o caminho? Não foi ele que diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo? Não foi ele que disse para que todos pudessem seguir a Jesus, que ele cresça e que eu diminua? Não foi João Batista? Foi. E por que João Batista está confuso agora na prisão? Porque ele estava esperando o reino. Cadê o reino? Ele é o rei. Mas cadê o reino aqui acontecendo? Veja que no início do livro de Lucas, o rei chegou. Chegou a promessa feita a Abraão. Está se cumprindo tudo. Com o desdobrar da história, nós percebemos que eles não entendiam o servo sofredor, a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. Por isso, houve uma rejeição em massa para Israel. Mas essa própria rejeição de Israel já tinha sido planejada por Deus, de acordo com o livro de Romanos, para que os gentios fossem incluídos. É espetacular. Teologia é um negócio que nos faz vibrar ao perceber as linhas coerentes e como tudo está amarradinho, como tudo é muito bem orquestrado. Se você avança aí, ainda no capítulo 1, veja os versículos 68 em diante, o cântico de Zacarias. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como havia prometido desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas. O que é que Zacarias está cantando? Qual é a esperança de Zacarias? A esperança da chegada do descendente de Davi. Todos estavam entendendo que a promessa se cumpriria agora com a chegada de Jesus Cristo. Então, os judeus tinham esta expectativa. Com base em quê? Zacarias diz aqui, com base naquilo que havia sido prometido desde a antiguidade. Deus enganou o povo de Israel? Ou a promessa de que teria um rei no trono de Davi, reinando sobre a nação, na cidade santa, no tabernáculo, precisaria se cumprir? Sim, isso precisa se cumprir, é a promessa. Não se cumpriu na primeira vinda, porque ali se tratava do primeiro momento do servo sofredor, mas precisa se cumprir em algum momento. E o dispensacionalista entende, esta expectativa dos judeus não é uma expectativa errada. Eles não estavam equivocados em aguardar o descendente de Davi reinando sobre eles. A expectativa errada dos judeus foi acreditar que isso aconteceria antes da crucificação, que isso aconteceria naquele primeiro momento. Este é o grande erro, mas não o erro do reino. Veja, meus irmãos, Atos, avança aí para o livro de Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, versículo de número 6. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhes perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não existe reino para Israel. Foi isso que Jesus respondeu? Jesus responde: olha, vocês estão enganados. Então, o reino para Israel é a igreja. Não, meus irmãos, eles têm uma expectativa de que haja o reino para Israel. E eles perguntam, o que Jesus responde? Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua autoridade. Isso não vai acontecer agora,
E vocês não vão saber exatamente quando isso vai acontecer. O tempo da restauração do reino para Israel cabe ao Pai. É o que Jesus Cristo está explicando. Mas Jesus Cristo não corrige eles em relação à expectativa. Porque essa expectativa, como nós estamos vendo, era expectativa de todos os judeus, inclusive dos apóstolos, daqueles que estavam com ele ali. Eles passaram 3 anos sendo discipulados por Jesus e eles têm a expectativa do reino ser implantado. Jesus Cristo havia sido morto, Jesus Cristo ressuscita, está próximo aqui da ascensão de Jesus, então não existiria momento melhor para iniciar o reino físico do que após a ressurreição de Jesus. Então, Jesus morreu, mas ressuscitou, está entre nós com poder. Nós estamos reunidos em uma sala fechada. Jesus passa pelas paredes e aparece entre nós, nos mostrando que venceu a morte, que a morte não pode destruí-lo. Então é agora. Não foi naquela hora, Jesus foi crucificado, mas agora ninguém crucifica mais ele. Agora ele está com o corpo glorificado em poder. É agora, Senhor. É agora que o reino para Israel será implantado. Jesus diz, calma. Não é ainda o tempo. E logo em seguida, você tem aquele texto clássico de Atos. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. O que é isso, meus irmãos? Jesus Cristo está dizendo assim, o reino para Israel não é agora, não cabe o tempo, mas a igreja vai começar. Recebereis o poder ao descer sobre vós, é o Pentecostes. Mas o Pentecostes vai acontecer. O reino ainda não. Mas a igreja, eu tenho outro plano, e ele vai para o outro plano, que é o plano da igreja. E explica para eles qual vai ser agora o plano da igreja. E Israel fica ainda aguardando. É o plano de Deus, no tempo de Deus, que eles ainda não sabem, não foi revelado. É o que nós vemos aqui. Então a expectativa do reino é uma expectativa que todo dispensacionalista defende, entende. A igreja, ela não eliminou isso. Nós temos, meus irmãos, textos onde a promessa de que um templo será restaurado. Além dos textos de Ezequiel que nós lemos, nós vemos no Novo Testamento que um templo será restaurado. Hoje nós não temos mais o templo de Israel ali em Jerusalém. No lugar você tem a mesquita de Omar. Mas o templo será restaurado. Há uma promessa para a restauração daquele templo. O povo vai voltar a adorar no templo. Porque Deus promete isso. Então veja alguns textos comigo. 2 Tessalonicenses 2, olha aí. Quando der aí o tempo, vocês podem me avisar. Estou sem relógio aqui. Quando for o tempo do cafezinho aí, já deu? Pronto, terminar aqui. São 2 versículos, eu termino e a gente vai tomar café, que café é bom também, né? 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Veja aí comigo os versículos 3 e 4. Esse capítulo 2 de Tessalonicenses é bom, né? Capítulo rico, polêmico, daqueles textos bíblicos que a gente gosta. Versículo 3 e 4. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Lembra que Daniel fala do homem da iniquidade, do abominável da desolação? Versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de se assentar onde? No santuário de Deus. O que está sendo dito aqui no texto? O texto está sendo dito, o abominável da desolação, que Daniel profetizou lá em Daniel capítulo 9, e que Jesus Cristo falou dele em Mateus 24, e que agora está sendo mencionado aqui,
ele vai aparecer em determinado momento. E como é que a gente vai identificá-lo? Ele vai fazer algo muito parecido com o que Antíoco Epifânio fez nos 400 anos de silêncio. Se você nunca ouviu falar sobre esse homem, foi um homem terrível que entrou no santuário de Deus e, para profanar o santuário, ele matou porcos. Então lembra que o porco é um animal imundo para o judeu. Ele foi lá e sacrificou porcos dentro daquele contexto e exigiu a adoração aos seus deuses. Então o que está acontecendo aqui? O anticristo vai se assentar no santuário de Deus e exigir adoração. Que santuário? Um santuário real, físico ou alegórico? Tem que ser um santuário físico, meus irmãos. O anticristo é real. Ele é um homem, é um personagem que será grandemente usado por Satanás. É um personagem político. O anticristo é um personagem político. O falso profeta é um personagem religioso. Juntar religião com política não dá certo. Vai dar grandes problemas. Lá na tribulação, o que aconteceu? Juntou um falso profeta do lado do anticristo. Pronto. É a religião a favor da política e a política a favor da religião. Só deu o que não presta. Então, a gente tem essa história na cristandade. Então, no período da Idade Média, a gente já conhece que isso não funciona muito bem. Temos que ter cuidado com isso. O que está acontecendo aqui? Ele vai sentar no santuário, esse santuário vai ser reconstruído. Vá para Apocalipse agora, o último texto, antes do café. Apocalipse, capítulo 11. Versículos 1 e 2. Meus irmãos, esse tema é muito, muito rico, com muito conhecimento. A gente pode falar desse tema para os irmãos aqui até a meia-noite. Então é muita, muita coisa, mas temos que ser um pouco seletivos. Versículos 1 e 2. As duas testemunhas, que eu já disse que não é Elias e Moisés, né? O texto não diz que é, então não pode dizer. Então, veja aí versículos 1 e 2. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara. E também me foi dito, levante-se e vá medir o santuário de Deus, o altar e os que adoram no santuário. Pronto. Como é que um dispensacionalista interpreta esse texto? Ele interpreta esse texto como um acontecimento do futuro. Haverá um templo e nesse templo nós teremos ali o anticristo, como o 2 Tessalonicenses diz, vai se assentar no trono, no templo, vai exigir adoração. Pronto. Esse tipo de interpretação é diferente da interpretação que é feita dentro de um contexto aliancista. Lembra que eu falei para vocês que o livro de Apocalipse, dentro do movimento aliancista, ele é interpretado em 7 ciclos, 7 recapitulações. Neste sentido, esse santuário é o santuário que já existiu e foi destruído no ano 70. Esse personagem só pode ser Nero. Não. É uma visão do livro de Apocalipse, um estilo de interpretação chamado preterista. Então, nós, dispensacionalistas, temos um tipo de interpretação de Apocalipse chamada de futurista. A outra escola, preterista. Isso faz toda a diferença. Nós entendemos, tem semelhança com o que aconteceu com Antíoco Epifânio, tem semelhança com o que aconteceu no ano 70, na destruição do templo, mas isto aqui que vai acontecer com o abominável da desolação, entrando no templo, isto aqui vai acontecer no futuro, nos 7 anos de tribulação. Então, o dispensacionalista aponta lá, nós não estaremos lá, a igreja já foi arrebatada, mas isso vai acontecer ali, naquele período com os judeus, certo? Então, mais um aspecto da diferença da interpretação que temos aí com o grupo, né, pactualista, aliancista. Então,
Fechando aqui, eu espero que tenha ficado muito claro, e vai ficar ainda mais até amanhã à noite, pode aguardar, aguarde e confie, que a gente vai desenvolver ainda mais a ideia de Israel e igreja. A gente vai aprofundar, e tem mais o que aprofundar? Tem. Tem muita coisa para falar aqui. A gente vai aprofundar e vocês vão perceber algumas coisas muito curiosas dentro do texto, de como o dispensacionalista interpreta, e é um sistema que mantém esta coerência entre o plano de Deus para Israel e o plano de Deus para a igreja. Pastor, são dois planos. Se você quiser chamar assim, você chama, não tem nenhum problema. Mas nós entendemos, Deus tem um plano geral para todas as coisas. Então, dentro do plano de Deus, existem as dispensações, existem os momentos. É um grande plano de Deus. E nesse grande plano de Deus, existe, meus amados irmãos, o plano de Deus para cada momento, para cada circunstância, para cada economia. Então, existe o plano de Deus específico para a nação de Israel. Existe o plano de Deus específico para o período da igreja. Mesmo sendo um grande plano, esse grande plano, ele subdivide em o que nós chamamos de dispensações, economias, a maneira de Deus lidar com a sua providência na história. Então, se você não quer confundir chamando de dois planos, você chama de um grande plano de Deus, um grande movimento de Deus, dividido ou subdividido em economias, em dispensações. E é normalmente assim que nós fazemos. Ok, vamos ficar aqui, vamos aí para o nosso café, né? Felipe? Ok, então vamos dar continuidade. Quando nós tratamos sobre esse relacionamento da igreja com Israel, um dos assuntos que a gente precisa desenvolver um pouco é o assunto do reino. Então, esse assunto do reino, ele dá uma conferência inteira. Então, eu poderia pregar de quinta-feira até domingo à noite só sobre o reino. Tem muita coisa. Quando a gente fala sobre o reino de Deus nas Escrituras, só para os irmãos terem uma ideia da riqueza dele, e a gente vai já entender por que eu estou trabalhando ele, a implicação mais direta, este reino ele pode ter pelo menos 6 significados. Quando você escutar o reino de Deus, o que é que isto significa? Então, pode significar o reino universal de Deus, demarcado pelo governo dele, o governo de Deus sobre a criação dele e a corregência do homem. Pronto, pode significar esta visão mais geral de o Deus que reina sobre toda a sua criação, sobre o seu reino. Reino, quando você escutar, pode apontar para Israel, o povo de Deus no Antigo Testamento, a nação de Israel. O reino pode ser sinônimo de Israel. Reino também pode ser sinônimo de Israel com as demais nações, não restrita a Israel, mas a Israel e as demais nações unidas também é chamada de reino. Nós podemos falar de reino de Deus como o reino inaugurado, visível na igreja. Sim, quando a gente fala da igreja, também tem implicações para o reino inaugurado. Quando a gente fala de reino, nós podemos falar do milênio, o reino milenar. E quando a gente fala de reino, a gente pode falar do reino eterno. Então, tudo isto, meus irmãos, diz respeito ao reino, ao assunto do reino. O que eu quero trabalhar com os amados irmãos nessa noite especificamente? Eu vou trabalhar com os irmãos o reino inaugurado na igreja. Eu quero explicar um pouquinho disso, eu quero que você entenda. Você vai precisar se concentrar, porque eu quero desenvolver aqui com os amados irmãos uma linha de raciocínio. Então, vai envolver aí um pouco da sua
boa vontade de tentar compreender bem. Então vamos lá, vamos devagarinho aqui. Abra sua Bíblia em Romanos 1. Romanos capítulo 1. A carta mais teológica e densa do Novo Testamento. E a gente já vê isso logo nas primeiras linhas, como os irmãos vão perceber comigo. Então, Romanos capítulo 1, quero ler com os irmãos os versículos 1 a 4. Diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele no passado prometeu por meio dos seus profetas nas sagradas escrituras. Atente agora, versículo 3. Este evangelho diz respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Muita informação aqui. O que é que Paulo está fazendo neste prefácio? Paulo está condensando muita informação em poucas linhas, que no decorrer do livro ele vai tirando as camadas. No decorrer do livro ele vai explicando, vai ficando mais claro o que ele está desdobrando aqui. Mas aqui, meus irmãos, tem muita informação que a gente precisa pensar um pouquinho. Então, ele fala aí no versículo 3, que esse evangelho diz respeito ao filho, com respeito ao filho. Quem é o filho que ele está trabalhando aqui? Então, nós temos aqui um jogo de linguagem dentro da língua grega bem interessante. Então, depois eu posso, inclusive, mostrar para os irmãos aqui o slide, que eu faço um quadro comparativo. Ele trabalha do filho que veio da semente de Davi, segundo a carne. Primeira informação. Depois, que foi nomeado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santidade. Então, ele coloca lado a lado, e a estrutura grega das duas informações são bem semelhantes. Aqui ele realmente está fazendo uma analogia. Paulo não está, nesses 2 versículos, contrastando apenas as naturezas de Jesus Cristo. Jesus Cristo homem e Jesus Cristo Deus. Paulo está tratando das 2 etapas da existência do Messias. É mais rico do que simplesmente a sua etapa de encarnação e exaltação. Então, quando ele trabalha designado, no versículo 4, declarado, aí, nas nossas versões, esta ideia pode trazer uma certa confusão ou obscurecer um pouco o entendimento daquilo que Paulo está querendo dizer. Essa palavra não significa apenas declarar ou mostrar. Essa palavra que aparece aqui, essa palavra no grego, orithentos, essa palavra ela significa tomar posse ou dar posse para alguém. Significa nomeação. Se você já passou em um concurso e o seu nome já saiu no diário oficial, você foi nomeado, você tomou posse. É isto que a palavra está querendo trabalhar aqui, e não simplesmente a ideia de declarar ou mostrar. Tem vários textos que a gente poderia trabalhar mostrando o uso dessa palavra de uma maneira mais forte, como esta ideia de tomar posse. Vou apenas citar os textos por conta de tempo. Lucas 22, 22, Atos capítulo 2, versículo 23, a palavra aparece lá. Atos 10, 42, Atos 17, 26 e versículo 31,
e Hebreus capítulo 4, versículo 7. Todas estas passagens aparece esta palavra grega aqui. Então, essa semântica aqui da nomeação de Cristo, nomeado, declarado, tomando posse em poder, ela aponta diretamente para o Salmo 2. Se você tem uma Bíblia de estudos na sua mão, normalmente na Bíblia de estudo você tem algumas referências cruzadas. Então você olha ou nos comentários ou nas referências cruzadas, que tem uma grande probabilidade de aí no versículo 4 ele apontar para o Salmo 2. Então isso já aparece aí nas Bíblias de estudo e nas referências. Salmo 2, versículos 6 e 7. Vai lá para esse texto. Livro de Salmo, Salmo 2, versículos 6 e 7. Esse salmo, meus irmãos, é um salmo de realeza, é um salmo messiânico. Tanto que talvez no título aí da sua Bíblia tenha alguma coisa nesse sentido, né? O reinado do ungido, alguma coisa nessa linha. Então, nós temos aqui nos Salmos uma série bem interessante. O primeiro salmo, Salmo 1, é o que a gente chama de Salmo de Torá, Salmo de lei. O segundo salmo é um salmo messiânico. Essa dupla aparece algumas vezes na Bíblia. Esse relacionamento entre um salmo de lei e um salmo messiânico. Normalmente, quando você encontra um salmo de Torá, um salmo de lei, se você olhar o salmo anterior ou posterior, é messiânico. Então, Salmo 1 é um salmo de Torá, Salmo 2 é messiânico. Salmo 19 é um salmo da lei. Se você olhar, você vai encontrar um salmo messiânico. Salmo 119 é um salmo de lei, é um salmo de Torá. Se você olhar o salmo anterior, você vai encontrar mais uma vez um salmo messiânico. É uma estrutura dos salmos. Então eu tenho tido a oportunidade de alguns anos já ministrar a cadeira de poesia hebraica no seminário. E você tem esse tipo de estrutura intencional criada dentro dos salmos. É muito curioso e muito legal ver como o salmo é estruturado. Então aqui o Salmo 2 é um salmo do Messias, é um salmo do rei. E nesse salmo do rei, se você der uma olhadinha aí, você percebeu os versículos 6 e 7, olha o que é dito. Eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Então, o que é que está acontecendo aqui? Então, nós estamos diante da posse do reino. Esse é um salmo do rei, tomando posse do reino. Veja que o versículo 6 é dito, eu constituí o meu rei. E quando o rei foi constituído, quando o rei é reconhecido, toma posse, existe, meus amados, uma proclamação. O que é que era dito, o que é que era proclamado na nomeação do rei de Israel? Este é meu filho, eu hoje te gerei. Esta expressão é uma expressão técnica para o rei dando posse ao seu filho. Normalmente era o príncipe que assumia o reino. Então esta expressão é uma expressão técnica para isso. Isso é muito importante. A ideia então é de que Jesus não foi meramente declarado lá em Romanos 1:4. A ideia, meus irmãos, é a posse de Jesus. Jesus vai tomar posse do reino. E se você perceber bem, volta lá para Romanos, capítulo de número 1. Se você ler com atenção, você vai ver o versículo 4. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade. O que é que diz agora? Pela ressurreição dos mortos. Ou seja,
ele foi declarado empossado como rei pela ressurreição. A ressurreição, ela é a declaração da nomeação do rei. Então, o rei, ele toma posse do reino. Então, como ele toma posse do reino? Após a cruz, até a cruz ele é o servo sofredor. Ele vem, morre, só que com a crucificação e agora a ressurreição, ele agora é nomeado Filho de Deus em poder. Ele agora é nomeado rei. O reino inicia, o reino começa, porque o rei foi declarado. Só tem como o reino iniciar quando o rei é declarado, quando o rei é designado. Então, isto acontece aí, o decreto pela ressurreição, é o Espírito de Deus em poder que ressuscita Jesus, e essa ressurreição demarca o início, então, do reino. A designação de Jesus como Filho de Deus não deve ser entendida apenas como uma referência à sua exaltação à divindade. Jesus Cristo já era o Filho de Deus. Ele, mesmo sendo homem, 100% homem na sua natureza, ele também era 100% Deus. Então, nesse sentido, não é a declaração de que ele é Deus, é a designação messiânica, é a designação do rei diante da inauguração de um reino, a nomeação do rei, do Messias. Então, o título que aparece aí, Filho de Deus, no versículo 3, é uma referência não meramente à sua natureza divina, mas à realeza messiânica, como o descendente de Davi. Muito importante. Então, alguns textos que lembram da promessa do descendente de Davi. Texto clássico, 2 Samuel, capítulo 7, versículos 12 a 14. 2 Samuel, capítulo 7, versículos 12 a 14. Texto importantíssimo. 2 Samuel 7, versículo 12 a 14. Quando teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome. Eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Esse é um texto interessante, porque tem uma dupla referência. Esse texto tanto diz respeito a Salomão, quanto também aponta para o descendente no trono eterno. Aquele que seria o descendente e que estaria agora na inauguração do reino que não mais acabaria. Jeremias capítulo 23, versículo 5, um outro texto. Texto dentro desta linha do descendente davídico, messiânico. Jeremias capítulo 23, versículo 5. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que é, reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. A promessa daquele que sentaria no trono de Davi e então o substituiria. Salmo 72, versículo 17. Mais um texto da promessa do descendente de Davi.
Salmo 72, versículo 17, que o nome do rei permaneça para sempre e que prospere enquanto o sol brilhar, que todos sejam abençoados por meio dele e que todas as nações lhe chamem bem-aventurado. Então nós temos no Antigo Testamento várias promessas a respeito do descendente de Davi, que assumiria o trono de seu pai e que então teria agora um reino que duraria para todo o sempre. Era isto o que todo judeu aguardava, esperava. Zacarias falou desse reino, como nós vimos, Maria falou desse reino. Era expectativa dos próprios apóstolos. Quando começará o reino dos judeus? Era essa grande expectativa aqui. Então, o cumprimento desse texto está, meus irmãos, no livro de Atos. Vai para o livro de Atos, veja o que é que vai acontecer. Atos, capítulo 2, não perde o fio, não dorme, acorda, toma café aí. Atos 2, preciso ler um texto agora, com muito cuidado com os irmãos. Atos 2, versículo 22, não perde a linha de raciocínio, não. Atos 2, 22. Israelitas, olha para quem está sendo escrito. Israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais. Olha o propósito dos milagres, prodígios e sinais. O propósito era autenticar o Messias. O texto diz, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem, a este, conforme o plano determinado e presciência de Deus, vocês mataram. Que texto? Esse versículo 23 fala da soberania de Deus e da liberdade do homem. Responsabilidade do ser humano. O texto nos diz que o plano estava determinado, de acordo com a presciência de Deus. Mas vocês mataram e são culpados, mesmo já estando designado. Continue. Vocês mataram crucificando por meio de homens maus. Porém, Deus o ressuscitou, livrando da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Porque Davi fala a respeito dele, dizendo, eu sempre via o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso, o meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Esses textos não falam sobre Davi. Davi está falando do seu Senhor. E aqui nos lembra o próprio Salmo 110, que eu vou já mencionar. Disse o Senhor ao meu Senhor. Então o texto diz, olha, Davi está reconhecendo aqui um Senhor que está apontando diretamente para a descendência dele, para o seu filho. Continue. Versículo 29. Irmãos, permitam-me falar-lhes claramente a respeito do patriarca Davi. Ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, todos os textos que nós vimos das promessas, versículo 31, prevendo isso, referiu-se a... O que é que tem na sua Bíblia escrito? Pare e reflita no que você está lendo. O texto está falando da promessa que Deus fez a Davi, como nós vemos no versículo 30,
de ele ter um descendente se assentando no seu trono. Não é isso que está no versículo 30? O 31 vai explicar o 30, prevendo isto o quê? Que um descendente de Davi se assentaria no seu trono. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. O que é que você está lendo? Você está lendo que na ressurreição de Jesus Cristo, ele se assentou no trono de Davi. É isso que você está lendo. A promessa foi de que Davi teria um filho se assentando no trono. E isto diz respeito à ressurreição. Romanos 1 nos diz que ele foi designado, nomeado, declarado rei na ressurreição. Então, a ressurreição é o início do reino, é a declaração do rei, é ele assumindo o trono de Davi, se assentando no trono de Davi. Continua aí o texto comigo, versículo 32. Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vocês estão vendo e ouvindo. Interessante, o que é que acontece? Aqui é a sequência exata de Atos 1. O que é que acontece? Jesus Cristo ressuscita, ele é declarado rei, ele se assenta no trono. E qual é a primeira providência do rei? O texto nos diz, ele derrama sobre o povo o Espírito Santo. A igreja nasce. É o surgimento da igreja, é o próprio Pentecostes. O Pentecostes, o surgimento da igreja, está diretamente relacionado com o início do reino. O rei foi declarado rei, ele assume o trono de Davi, e a primeira providência não é com os judeus. Lembra da pergunta de Atos 1:6? Quando é que o reino dos judeus será implantado? Diz, não pertence a vocês saber isso, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O que é que está acontecendo aqui? Ele ressuscita e não inicia o reino para os judeus. Acontece exatamente o que ele previu. Acontece que ele ressuscita, o reino para os judeus não começa, foi adiado, pertence ao Pai o momento, mas a primeira providência do rei é a igreja. Ele derrama o Espírito Santo e a igreja inicia. Então, a igreja é o primeiro fruto do reino. Então, não dá para desligar o conceito de igreja, de reino, não dá. Então, quando eu falo do rei, inclusive, que é o descendente de Davi, assentado no trono, a primeira providência é o início da igreja. Nós somos o primeiro fruto disso. Veja que o texto diz, versículo 34, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo afirma, disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Ele está sentado no trono ao lado de Deus, Jesus, mas isto já é o cumprimento parcial do descendente de Davi assentado no trono, com toda a sua autoridade, com todo o seu poder. Mas como nós somos dispensacionalistas, nós entendemos que existe a promessa feita para Israel de que o descendente de Davi seria para os judeus, reinando sobre os judeus. Isso já aconteceu? Não, precisa acontecer. É a consumação da promessa. A promessa tem o seu início, ela está sendo cumprida parcialmente, mas tem ainda todo o aspecto para os judeus. É igual à nova aliança. Nós participamos e celebramos a nova aliança na ceia. Eis o cálice da nova aliança. Mas a nova aliança foi prometida para os judeus em Jeremias 31.
Ou seja, há um cumprimento parcial na igreja, aguardando a consumação desta promessa acontecer. É o que nós estamos vendo. Então, lembra que a gente foi para o Salmo 2 e a gente percebeu que no Salmo 2, a designação do rei, a nomeação do rei em Sião, então ele agora foi nomeado, designado. Como é que ele foi designado? Ele foi designado com uma frase. Qual foi a frase? Lembram? Qual foi a frase que designou que ele agora é o rei? Oi? Não, a ressurreição foi o evento, a frase, o versículo. Quem foi que falou? Pronto. Então, tem a ver com a identificação do filho. Este é meu filho, eu hoje te gerei. Então, o que é que isto significa? Lá no Salmo 2, isto significa o quê? A nomeação do rei. O rei foi nomeado, o rei foi designado. O que é que esta frase significa em Atos? Vai para Atos 13. Atos 13, versículo 32 a 37. E nós anunciamos a vocês o evangelho da promessa feita aos nossos pais. Olha aí, mais uma vez. Então, não é nenhuma novidade, é aquilo que já tinha sido prometido no Antigo Testamento. Versículo 33. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos. Cumpriu quando? Ressuscitando Jesus. Como também está escrito no Salmo número 2. O que é que está escrito agora? Qual o significado de tu és o meu filho, eu hoje te gerei? No Salmo 2, a nomeação do rei. O rei está sendo nomeado. No livro de Atos, o texto nos diz que isso tem a ver com a ressurreição. Mas nós acabamos de ver em Atos capítulo 2 que a ressurreição é a designação do Messias, do reino. Nesse sentido, quando o texto está dizendo que este é meu filho, eu hoje te gerei, alguns grupos e algumas seitas dizem, então Jesus Cristo foi criado. Porque o texto fala que ele foi gerado, então ele foi criado. Tem que aprender a ler a Bíblia. A Bíblia explica a própria Bíblia. Então, o que a Bíblia diz? Esta frase no Antigo Testamento era uma frase de nomeação do rei. No Novo Testamento é a frase da ressurreição. É o significado da ressurreição. Ou seja, eu não posso pegar um versículo e dizer daquele versículo o que eu bem quiser, o que eu bem entender. Eu preciso juntar as peças e deixar a Bíblia se autoexplicar. É o que nós estamos vendo aqui. Então, o que é que eu estou mostrando para os amados irmãos? Estou mostrando algo muito importante e base, porque a gente vai desenvolver amanhã. Estou mostrando o seguinte. Quando nós falamos do reino, o reino, ele está relacionado aos judeus, mas o reino também está relacionado à igreja. A igreja, na atualidade, já vive o reino, já faz parte do reino. Nós chamamos isso de maneira técnica de reino inaugurado. Nós já estamos no reino. É o reino já, mas o reino também tem um aspecto ainda não, da sua completude. Mas nós já estamos vivendo no reino. Este reino é o milênio? Não. Não podemos criar essa confusão. Porque reino de Deus também significa milênio, nós precisamos ter o cuidado de entender quando o reino está sendo mencionado e o significado dele. Pode ser 6 coisas diferentes.
como eu mencionei para os irmãos. Neste caso, nós estamos falando do reino de Deus, que tem no trono de Davi já o Messias assentado e declarado como rei, mas este trono ainda é celestial, ele está ao lado do Pai. Quando chegar no milênio, na segunda vinda, não no arrebatamento, já na segunda parte da segunda vinda, ele virá e agora ele vai reinar aqui neste mundo de Jerusalém. E agora ele vai estar cumprindo no reino milenar aquilo que restava das promessas do Antigo Testamento para o povo judeu. Então, para nós, o reino milenar é inegociável. Não é uma questão de, não, eu sou dispensacionalista e eu não aceito esse negócio de milênio, não. Você não tem opção, não. Porque se a pecinha do dominó for tirada, você destrói todo o resto. Há toda uma coesão, há toda uma coerência no sistema. Nós aguardamos as promessas serem cumpridas para os judeus. Quando? Na época da igreja? Não. Mas se não é na época da igreja, a igreja não vive o reino. Vive. Eu estou explicando isso porque existem dispensacionalistas que dizem: nós não estamos ainda no reino. O reino é apenas o milênio. Eu tenho uma grande dificuldade de entender isso, porque o texto bíblico deixa claro que nós já estamos no reino, que isso já foi cumprido. Não tenho problema nenhum de dizer que Jesus Cristo já está no trono de Davi, desde que aconteça uma observação logo em seguida, dizendo: o trono de Davi, de maneira parcial, vai existir ainda o trono de Davi na terra, para que seja cumprido aquilo que foi prometido para Israel. Nesse sentido, a gente entendendo o reino nesse formato, a gente entende que a igreja tem uma grande responsabilidade no reino inaugurado. Nós já estamos nesse reino, nós somos o povo desse reino, nós já temos um rei, nós temos uma grande incumbência neste reino. Interessante. Qual é a grande incumbência da igreja neste reino? Não a única, mas a grande. O texto nos diz que Jesus Cristo derramaria o Espírito, não foi isso que nós lemos? Em Atos 1:8 é dito que nós receberemos o poder ao descer sobre nós o Espírito Santo, para quê? Qual o propósito? Sermos testemunhas em toda Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Em outras palavras, a missão da igreja no reino é testemunhar, é propagar. Recebemos poder para isso. O mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus está em nós e nos usa para converter pessoas, para trazer mais pessoas para o reino, para divulgar ainda mais o reino, para fazer com que o reino continue crescendo até o arrebatamento. Então, nesse sentido, a igreja é o primeiro fruto desse reino espiritual, que tem a sua parte de consumação num reino terreno, e a igreja recebe essa grande responsabilidade missionária, fazer missões, levar o nome do nosso rei, sermos embaixadores de uma pátria neste mundo, não é opção. É a incumbência principal da igreja. Nós temos um rei para representar. Nós fazemos parte de um reino que não é este reino aqui das coisas criadas. É um reino espiritual. A igreja é o primeiro fruto. E isto, meus irmãos, nos mostra o seguinte, eu encerro com este aspecto aqui. Veja o valor da igreja. A igreja não é uma criação humana. A igreja é a primeira realização do rei.
É o primeiro decreto do Senhor. É por isso que a igreja é tão atacada e é tão desvalorizada nesse mundo. Porque a igreja é a grande representação do reino espiritual na terra. Se você quiser ver o reino espiritual na terra, você olha para a igreja. É a igreja do Senhor, que ainda é imperfeita. Nós ainda estamos num processo de crescimento de santidade, de melhoramentos, mas somos e fazemos parte já deste reino inaugurado, já representamos isso. Que este conceito, que essa ideia possa começar a te ajudar a ter muito prazer, alegria e gratidão por ser e fazer parte da igreja de Cristo, que já é resultado do reino inaugurado a partir da ressurreição. Amém? Vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, quero agradecer ao Senhor por esse tempo, por estas explicações. Peço que o Senhor ajude a cada mente, cada coração, a filtrar tudo que está ouvindo, como bons bereanos, meditar, refletir, ver a coerência do que está sendo ensinado e, ó Deus, usufruir daquilo que o Senhor traz para nós de maneira espiritual. Obrigado pelo sistema que temos de interpretação da Bíblia, porque é um sistema responsável, é um sistema saudável e que faz com que leiamos a Bíblia de uma maneira, ó Deus, clara, sem que os textos venham a ter significados que extrapolam muito aquilo que a literalidade deles propõe, e que, ó Deus, esse tipo de entendimento possa fazer com que a igreja de Cristo entenda a responsabilidade de já ser do reino e entenda também, Senhor, a alegria, o prazer e o privilégio que tem de fazer parte dessa grande declaração, desse grande decreto do nosso Rei. Em nome de Jesus, amém.